Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem coisa que não se discute. Tem dor que não dá pra passar pano. Mas mesmo assim, tem muita gente por aí tentando te convencer do contrário. Usando frases prontas, versículos fora de contexto ou aquele discurso de precisa perdoar pra seguir em frente. Como se fosse simples, né? Como se fosse leve. Como se fosse só virar a página. Mas quando a ferida ainda tá aberta, e principalmente quando quem deveria ter te protegido foi justamente quem te jogou no buraco, não é questão de rancor. É questão de sobrevivência. E seguir em frente, às vezes, significa parar de olhar para trás, né? Mesmo que atrás esteja sua própria família. E antes de começar, eu preciso deixar um alerta. Esse episódio contém relato de abuso sexual e negligência familiar. Se isso for um gatilho para vocês, aconselhamos que vocês não ouçam essa história. E é sempre muito importante falar que o abuso nunca é culpa da vítima. E é sempre necessário denunciar. No Brasil, você pode ligar para o número 100 ou procurar a delegacia da mulher mais próxima. Caso seja menor de idade ou conheça alguém que esteja em risco, também pode procurar o conselho tutelar da sua cidade. Sua segurança e dignidade vêm em primeiro lugar sempre. E se você ficou até aqui, vem que eu vou te contar essa história. A Camila hoje tem 19 anos. Ela mora num alojamento estudantil em outra cidade da que ela nasceu. Ela faz letras em uma universidade federal, mas a história que ela mandou pra gente começa bem antes disso. A Camila nasceu e cresceu em uma família evangélica, extremamente conservadora. A mãe dela, a dona Elza, é daquelas que vive com a Bíblia debaixo do braço, e um tom de voz que alterna entre o manso e o cruel com uma facilidade assustadora. Pra quem vê de fora, ela é aquela senhora de fé inabalável, firme nos princípios. Mas pra Camila, que cresceu dentro da casa dela, ela falou que a mãe é o próprio manual de como manipular alguém usando interpretação de versículos bíblicos. O pai da Camila, o seu Jonas, sempre foi mais ausente. Trabalhava muito, viajava bastante, mas quando estava em casa, não questionava a dona Elza. Só repetia que a mulher dele sabia o que era certo. Então, já vimos aqui que a dona Elza é o tipo de mulher dominante dentro de casa. Bom, e assim a Camila cresceu nesse ambiente de rigidez, doutrina e muito pouco espaço para questionar qualquer coisa. A infância e a adolescência dela foram dentro da mesma igreja. Uma dessas denominações grandes, com doutrina severa, bem conservadoras e estrutura de empresa, sabe? Ela passou 15 anos da vida dela lá. Ela cresceu nos cultos infantis, nos ensaios dos grupos de louvor e depois passou para as programações de jovens. Sempre as mesmas pessoas, os mesmos locais e as mesmas linguagens. Quando ela tinha 15 anos, aconteceu o que mudaria completamente a relação dela com tudo, com absolutamente tudo. Em um dia, já era umas 8 da noite, a célula de jovens tinha terminado e a Camila estava ajudando a carregar umas caixas com material de decoração, né? Panfletos, umas coisas assim. Uma outra pessoa que também participava desse grupo de jovens era o Tadeu, que é o filho do pastor principal dessa igreja. E ele se ofereceu para ajudar a Camila. Ele tinha 17 anos e era considerado o filho do homem de Deus. Ou seja, era muito bem visto por todo mundo, principalmente pelos mais velhos. A Camila já estava acostumada com ele ali. Eles eram amigos e estava tudo bem ele ajudar. Ela só precisava guardar umas coisas numa salinha de apoio onde funcionava uma espécie de almoxarifado da igreja. Mas foi ali, naquela salinha, naquela noite, que tudo aconteceu. Ela entrou na salinha, acendeu a luz e começou a organizar o que ela estava carregando. O Tadeu entrou, fechou a porta com cuidado para não fazer barulho e trancou. Aí a Camila falou que não lembra direito a ordem das coisas. Ela só lembra do pânico, do corpo travar, das mãos dele na cintura dela e outra na boca. Da tentativa de gritar sem conseguir. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, nem vou ser explícita, mas ele conseguiu fazer quase tudo com ela. Enfim. Em um dado momento, ela conseguiu se soltar e empurrou ele com tanta força que ele caiu. Daí ela saiu correndo e conseguiu trancar ele dentro daquela salinha. E ela ficou ali sentada no chão tremendo em choque, sem saber o que fazer, e o Tadeu começou a bater na porta e gritar que estava preso, para alguém abrir para ele. Alguns minutos depois, o pastor do grupo de jovens, o pastor Diego, apareceu. Perguntou o que estava acontecendo, e ela mal conseguia falar.
Só disse que o Tadeu tinha tentado abusar dela e conseguiu trancar ele na salinha. Mas o Diego só abriu a porta, liberou o Tadeu e disse que ele podia ir pra casa, como se tivesse tudo resolvido. A Camila foi pra casa sem falar nada, ela só chorava. E quando ela chegou em casa, ela contou pros pais dela. Na mesma hora, o pai dela ligou pro pastor Ezequiel, que é o pai do Tadeu. Ela ouviu a ligação e o pai falou que a Camila tinha contado pra ele, que a filha dele só chorava e que eles precisavam ter uma conversa. No dia seguinte, o próprio pastor Ezequiel ligou diretamente para Camila, chamando ela para uma conversa. Ela falou que foi, ainda muito inocente, sem entender as coisas direito, tendo uma igreja como local seguro, né? 15 anos, muito nova, e ela foi conversar com o pastor Ezequiel. Ela chegou lá na igreja e ele estava esperando ela na sala dele. E ali, com a cara mais fria do mundo, ele disse que ela tinha dado abertura. Que ela era muito ingênua de esperar que o Tadeu ia carregar as coisas sem esperar nada em troca. Que, na verdade, o Tadeu achava que ela estava interessada, já que todo mundo sabia que eles tinham se beijado em uma viagem de acampamento da igreja há algum tempo atrás. Então estava claro que ir para aquela salinha era um convite. Olha, eu tô até arrepiada. Eu não tenho palavras para esse pastor, mas... tipo, sei lá, desumano, cruel, absurdo, entre outras coisas. Depois disso, o pastor Diego entrou na sala também. O Ezequiel olhou para os dois e disse: seria mais prudente deixar isso aqui entre a gente, resolver internamente, para não gerar escândalo, para não entristecer o coração de Jesus. Foi isso que ele disse. A Camila falou que ela só balançava a cabeça. Tava em choque. Não sabia nem por que ela tava concordando e nem o que ela tava concordando. Ela disse que hoje ela entende que o que aconteceu ali foi intimidação. Mas na época, parecia coerente tudo o que ele estava falando. Talvez era isso mesmo. Foi só um mal-entendido. Mas uma coisa fez com que ela começasse a entender que realmente tinha coisa errada. Porque no dia seguinte, o pastor Diego foi desligado da igreja e se mudou para outro estado. Apenas disseram que ele foi transferido. Quem se tornou o novo pastor do grupo de jovens? O Tadeu. A Camila falou que aquilo foi a gota d'água e pouco tempo depois ela abandonou a igreja. Os pais mudaram de igreja, mas dentro da mesma congregação. Tentaram convencer ela de ir para essa igreja também, mas ela não quis. Se sentia insegura e falou que seria melhor ela estudar a Bíblia e esse tipo de coisa em casa. E a mãe dela concordou e assim foi feito. Passaram os anos e nada foi feito com a relação a esse abuso. A Camila falou que se sentiu destruída, que até hoje não consegue se relacionar com ninguém, mas que tá em terapia para resolver isso. Os pais não tocaram mais nesse assunto, mas ela entendeu que eles ficaram do lado da igreja e ela, inocente, foi aprendendo sozinha a lidar com tudo isso. E aí vem o motivo dela ter mandado essa história pra gente. Mês passado, ela estava conversando casualmente com a irmã dela, que é mais nova, ainda mora com os pais. E ela contou que a mãe e o pai dela voltaram para aquela igreja. Que o Ezequiel ainda é o pastor principal e que o Tadeu é o pastor dos jovens. Que tudo continuou como era antes. A Camila falou que sentiu o estômago dela revirar. Ela pegou um final de semana e foi confrontar os pais e a resposta da mãe dela foi: você precisa perdoar. Deus falou comigo. Foi Ele que me mandou voltar pra lá. O pai só disse que não era bom guardar mágoa no coração. A Camila perguntou se eles se lembravam do que tinha acontecido. E a mãe respondeu com aquele tom de desprezo espiritualizado: você precisa superar. O problema é que você tá no mundo. E o mundo tá te corrompendo. Você precisa voltar pra igreja e parar de pecar. A Camila falou que nem respondeu. Independente do que ela fala, os pais só falam de Deus, de perdoar, de que ela tem que voltar para a igreja, que eles estão completamente cegos pela religião e nada do que ela fala adianta. Ela falou que é um misto de raiva com mágoa, que tá exausta de tentar agradar uma família que sempre foi mais fiel à reputação da igreja do que à dor da própria filha. E ainda tem os irmãos dela, que dizem que ela exagera, que já passou tempo demais, que o Tadeu mudou e que Deus perdoa. Mas ninguém pergunta o que ela sente. Ninguém nunca pediu desculpa por nada. Eu acho que isso é o mais triste, você não ter apoio da sua família.
porque mesmo que você não queira tomar uma atitude em relação a isso, porque, enfim, você se sente envergonhada, constrangida com tudo que aconteceu, você não tem apoio daquelas pessoas que deveriam estar do seu lado. Bom, é por isso que ela mandou essa história. Não para reabrir a ferida, porque ela nunca chegou a fechar, mas para perguntar: é justificável cortar laço com a própria família depois de tudo isso? Perdoar é mesmo obrigação? Ou é liberdade? Até onde vai a fé? E onde começa o fanatismo que destrói? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.